Queridos alunos, vamos dar sequência na nossa aula online de história, né? Para essa próxima semana agora. E o tema que nós vamos ver é a Europa Moderna em Formação. Está no livro didático de vocês. Aqui seguem algumas instruções de como ocorrerão a aula nessa semana. Primeiro, vocês terão que assistir ao vídeo atentamente, acompanhar com o livro didático nas páginas 33, 34 e 35. E vocês irão copiar no caderno a página 35, que é o Renascimento, o nome do texto. Na próxima aula, será solicitada atividade sobre esse período. Fotografar as atividades e enviar no privado do WhatsApp da professora, se identificando com nome, número e série. Também não se esqueçam que tem os dias certinho para vocês tirarem as dúvidas, tá? Então vamos lá. No final da Idade Média, o surgimento de um novo grupo social, a burguesia comercial, alterou as estruturas do feudalismo. Nós estamos saindo do sistema feudalismo e entrando num outro sistema. O feudalismo entrava em crise, enquanto novas práticas e mentalidades se tornavam cada vez mais presentes na sociedade europeia. Entre os séculos XV e XVII, as transformações da sociedade se consolidaram e se integraram a uma nova visão de mundo. Começaram a surgir novas visões de mundo, uma nova concepção de mundo, para se diferenciar do pensamento e da cultura medieval. Muitos intelectuais e artistas buscaram inspiração na antiguidade clássica, considerada por eles um período de grandes realizações e esplendor. Era o início do movimento que ficou conhecido como Renascimento. Como as transformações políticas, econômicas e sociais que ocorreram na Europa Ocidental nos séculos XIV e XV, originaram um novo mundo de pensar, um novo mundo de ver o homem moderno. Então, originaram um novo mundo de pensar e ver o mundo do homem moderno, que se manifestou no campo da onde? Das artes e das ciências e na religião? O que você sabe sobre esse assunto? Baseado no que você já conhece, né? Sobre esse novo mundo, que é o Renascimento, que nós vamos tratar agora no próximo texto, tá? Então, o Renascimento. O que foi esse Renascimento? Na Europa medieval, o clero católico administrava as escolas e as universidades. O que é o clero católico? São os membros da Igreja Católica, eles que administravam as escolas e as universidades. Para os clérigos, para esses membros da Igreja Católica, havia um único caminho de compreensão da vida, o da fé e da religião. Então, toda a vida era compreendida através da fé e da religião. Assim, defendiam uma visão teocêntrica, ou seja, Deus era considerado o centro do universo. Então, é uma visão teocêntrica, segundo a qual a vida deveria ser guiada pela crença na vontade de Deus, que era considerado o centro do universo. Mesmo os pensadores de uma corrente filosófica chamada de escolástica, que procuraram conciliar a fé e a razão, defendiam que a verdade absoluta estava na palavra de Deus revelada nas Escrituras, revelada nas Bíblias, né, que são as Escrituras são as Bíblias, né? Então, eles acreditavam que tudo acontecia, a verdade absoluta estava nas Escrituras. Essa forma de ver o mundo, porém, já não correspondia às transformações que estavam em curso na Europa desde o século XI, como a urbanização, ou seja, eles estavam começando a sair daquele período do feudalismo, do rural, e indo para as cidades. Então, aí, como a urbanização, né, a intensificação do comércio, começaram a comprar e vender mais
intensificou-se o comércio e o enriquecimento da burguesia. Nesse contexto, foram surgindo ideias que pretendiam renovar os estudos tradicionais, por meio da valorização de outras áreas do conhecimento. Quais eram essas outras áreas do conhecimento? A história, filosofia, literatura, retórica e matemática. E aonde que surgia isso tudo? Surgia na Península Itálica, em fins do século XIV e início do século XV. Um movimento intelectual e cultural que expressava um novo modo de pensar do ser humano moderno, que ficou conhecido como Renascimento. Então, aonde que surgiu isso tudo? Na Península Itálica, em fins do século XIV e início do século XV. Foi um movimento intelectual e cultural. E esse movimento intelectual e cultural que se expressava, começava a ter uma grande expressão no Novo Mundo, que era uma forma diferente de pensar o ser humano moderno, que ficou conhecido como Renascimento. É uma nova visão de mundo. O termo Renascimento era utilizado pelos próprios artistas da época para definir suas obras em contraposição à produção artística medieval, ou seja, as obras depois do período medieval são chamadas de Renascimento. A concepção de mundo divulgada pelos renascentistas, porém, trouxe algumas implicações. Quais implicações trouxe? Primeiro, porque criou a ideia de que a Idade Média foi um período de atraso, um milênio de trevas, durante o qual o conhecimento e a cultura da Antiguidade Clássica teriam desaparecido. No entanto, essa concepção é equivocada. A cultura greco-romana continuou presente na literatura, nas teorias políticas, na educação, na filosofia e etc. Outro problema decorrente dessa concepção é acreditar que qualquer expressão cultural possa surgir fora do seu tempo, ainda que os renascentistas desejassem fazer renascer a cultura greco-romana. Eles criaram um estilo artístico que retomava alguns valores e procedimentos da cultura greco-romana, mas que expressava algo novo, refletindo os indivíduos e a sociedade do final da Idade Média. Esses artistas eram pessoas de seu tempo, ou seja, eles viviam num mundo em que as ideias religiosas do cristianismo ainda tinham muita força, enquanto novos valores, grupos sociais, conhecimentos e atividades econômicas surgiam e se desenvolviam rapidamente. Então, foi a transformação, as mudanças foram acontecendo. Essa foi uma nova visão do mundo, depois da Idade das Trevas, que é considerada a Idade Média. Continuaremos a falar mais sobre o Renascimento na próxima semana, mas vocês terão um exercício para a aula do dia 7/5, baseado nesses textos que a gente acabou de ver. Então, vocês vão responder no caderno essas 3 questões. Então, a primeira, na Europa medieval, para os clérigos, havia um único caminho de compreensão da vida, o da fé e da religião. Qual visão que eles defendiam? Explique. Então, vocês vão lá no parágrafo do texto, que nós acabamos de ver, do livro de vocês, e respondam no caderno. Segunda, nesse contexto foram surgindo ideias que pretendiam renovar os estudos tradicionais. Onde surgiu? Em que período e como ficou conhecido esse movimento? Também está dentro do texto de vocês. Cite um problema, uma das implicações que trouxe a nova concepção de mundo, divulgada pelos renascentistas, exatamente o que a gente acabou de falar nesse último texto. Ali nós vimos sobre algumas implicações. Cite uma só. Sempre colocando a pergunta no caderno para depois responder, tá? Boa aula para vocês. Na próxima semana nos veremos novamente.